Graça e paz, galera, tudo bom? Meu nome é Heitor Ribeiro, do blog jesuscristoeusenhor.com, e a gente vai aqui comentar mais um artigo do nosso blog, com muito prazer. A gente vai estar gravando aqui para tentar explicar um pouquinho melhor o nosso artigo, para ficar mais de uma compreensão mais fácil para vocês, beleza? Vamos lá. O artigo que a gente escolheu é Terrorismo na França, o que a Bíblia diz sobre isso. A gente tem visto aí nos jornais, principais mídias, o atentado que aconteceu lá, né? O Estado Islâmico pegou com a sua ira, com a sua maneira de subjugar as pessoas, matou cerca de 150 pessoas num ato de terrorismo cruel, né? E a gente escreveu um artigo sobre isso, o que esse terror que a França está passando, que a capital, Paris, está enfrentando, tem alguma coisa a ver com a Bíblia, tem algum acontecimento que a gente pode tirar para aprender, para se preparar, e a gente vai estar tentando explicar para vocês aqui agora, beleza? Como é de conhecimento de todos, teve seus motivos, né? O Estado Islâmico, conhecido como EL, teve os seus motivos para estar atacando a França. Eles não atacam apenas a França, se a gente for para o Oriente Médio, a gente vai ver a perseguição muito grande que há lá com os cristãos e com os de judeus, né? E a França foi esse principal alvo europeu do Estado Islâmico devido a algumas atitudes que a França teve. Em janeiro, houve o primeiro atentado terrorista causado pelo Estado Islâmico. Se a gente puxar na mídia, no Google, a gente vai ver que Estado Islâmico, com, se eu não me engano, cerca de 3 atiradores invadiram um jornal e mataram algumas pessoas, porque o que esse jornal publicava? Ele publicava charges de Maomé, brincando, né, com Maomé, e isso levantou uma certa ira da parte dos líderes do Estado Islâmico, falando que estavam debochando dos deuses dele, né? E foi onde aconteceu o primeiro atentado terrorista. O último atentado terrorista se deu, segundo o próprio Estado Islâmico, pelo fato da França querendo descontar, né, vamos usar essa palavra, descontar o ataque, o terror acontecido em janeiro, mandou tropas e aviões que bombardeassem principais cidades do Estado Islâmico, né? Em setembro, dia 25 de setembro, se eu não estou enganado, houve esse bombardeamento lá e muitas pessoas morreram também do Estado Islâmico. É interessante a gente mencionar esses dois atentados, por quê? Porque a principal ação da França, a principal, vamos dizer assim, algo que a França fez para suscitar a ira do Estado Islâmico foi o quê? Provocar eles com o profeta Maomé. Depois disso, eles não pararam, eles continuam com as charges com o profeta Maomé. O Estado Islâmico, o profeta Maomé, é como se fosse um Jesus para os cristãos, né? Eles creem mais em Maomé do que no próprio Jesus. Na verdade, eles não creem que Jesus é filho de Deus. Eles creem em Jesus como se fosse um profeta, como outro, como Elias, como Eliseu, como João Batista, mas não creem em Jesus como filho de Deus. E eles creem muito em Maomé. Maomé, para eles, é o profeta, é o mensageiro, é aquele que foi inspirado por Deus para estar aqui conduzindo eles na terra, né? Então, falar de Maomé para eles é a mesma coisa que falar de Deus, que eles chamam de Alá. E o que me chama a atenção foi os argumentos dados pelo líder do Estado Islâmico, que ele falou que o banho de sangue começou, né? Que não é o início, isso não é o fim, na verdade, desculpa, isso não é o fim do terror, que eles estão preparando outras maneiras de trazer terror para a França e para todo aquele país que forem contra o quê? O islamismo, não permitir a cultura islâmica, o que os muçulmanos adoram, e a França acabou querendo fazer isso, né? Proibir o islamismo de crescer, e hoje, se a gente fazer uma estatística no mundo, a religião que mais cresce na Europa, na Ásia, na África, é o islamismo, né? A gente vai para o Oriente Médio, a gente vê a religião crescendo por quê? Porque as pessoas têm medo de morrer. Ou você vira islâmico, ou você vira muçulmano, ou você morre, eles matam mesmo. Então as pessoas acabam se tornando muçulmanos para preservar a sua vida, mas tem aqueles que estão cristãos, que creem em Cristo, creem em Deus e não, né, não negam a sua fé, não se apostam da fé e acabam morrendo. E a gente vê o islamismo crescendo de uma maneira muito grande. E aí isso acaba amedrontando os países europeus, os asiáticos, nós aqui da América,
porque a gente vê esse avanço. O único lugar que ainda o islâmico não é maior que o cristianismo é aqui na América do Sul, né? A América do Sul é um país é um continente que cresce muito nessa parte do cristianismo, pessoas se convertendo ao protestantismo, e ainda o Estado Islâmico, o islamismo, a parte, o Islã ainda não chegou de uma forma grande, mas se a gente sair nas ruas, principalmente aqui em São Paulo, a gente vai ver muitas pessoas adeptas a essa religião. Então, nossa preocupação é essa, porque o Brasil não tem estrutura nenhuma para reagir a um atentado desse, né? Se um líder desse vem para cá e faz um negócio desse, o estrago é bem maior do que foi lá na França, então a gente fica aterrorizado com isso, porque a gente vê a perseguição deles lá. E se vir essa perseguição para cá, a gente pode se encaixar na parte de Apocalipse de que seremos perseguidos, né? Ou ir lá para Mateus, onde o próprio Jesus falou que pessoas fugirão para os montes, né, para se esconder da perseguição. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque o fim está próximo, né? As guerras, já houve-se rumores de guerras, é uma das características que o próprio Jesus fala em Mateus. Então, a gente tem que ficar atento, mas é interessante também a gente levar para a França, porque a França nunca foi um país que foi adepto a Deus ou uma religião, porque sempre teve aquele negócio, culto da razão, né, em 1759, a França começou a ser Revolução Francesa, instituiu o culto da razão, expulsando ali então algumas religiões, perseguindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, não estou querendo dizer que a França está pagando pelo que ela fez, né? Mas a partir do momento que a França tem uns líderes que não se posicionam em qual religião, em qual situação que seguir, ela fica vulnerável espiritualmente. Então, nós, como cristãos, a gente acaba crendo dessa forma. E falando um pouco mais do Estado Islâmico e alertando aos cristãos, se você tiver oportunidade, se você entrar no site da Sociedade Bíblica, você pesquisa lá o Corão ou Alcorão e faz o download para o seu computador e você vai ver o quanto esse livro, que é seguido à risca pelos muçulmanos, o quanto eles falam, não vou falar falam mal, né? Mas eles usam a palavra cristão de uma maneira assim para expor pessoas em pecados, pessoas que estão cometidas em pecados. Se você ler lá no Alcorão ou no Corão, como eles gostam de falar, na 29ª Surrata, 29ª é como se fosse o capítulo da Bíblia, né? Se você falar, abre a sua Bíblia no Salmos 28, abre a sua Bíblia em Gênesis 29, lá abra o Alcorão na Surrata 29. E no versículo 119 você vai ver falando sobre os cristãos serão humilhados, perseguidos e serão mortos. E eles acabam pegando essas coisas no seu fanatismo, se achando mensageiros de Deus, que na verdade eles não são, né? Que o verdadeiro mensageiro de Deus foi Cristo Jesus, o Messias, que morreu por mim, por você que está vendo esse vídeo, que nos deu acesso à salvação, certo? Então eles se acham mensageiros de Deus e querem limpar o mundo, né? Querem tirar essas coisas. Então, se você pegar o Alcorão, dar um Ctrl F lá e pesquisar cristão, você vai ficar espantado com quanto coisas horríveis são faladas a respeito do cristão, do cristianismo, certo? Então, fica o alerta, gente, vamos se preparar, tá? Porque o fim está próximo, o Estado Islâmico está aí, está em uma crescente muito grande, os nossos governantes, principalmente aqui no Brasil, não têm estrutura nenhuma para combater qualquer tipo de terrorismo, e nós, como cristãos, devemos examinar a palavra de Deus. Então, fica aí a dica, fica atento, se possível, lê o Corão, se possível, lê um livro bom, tá? Para que o Espírito Santo de Deus te auxilie ao entendimento das coisas que estão acontecendo no mundo, né? O Apocalipse está aí, a revelação dos fins dos dias está aí para gente. E fica aí a nossa dica. Espero ter ajudado vocês para entender um pouco do nosso artigo. Se você tiver alguma dúvida, comente aí no nosso canal, comente no nosso vídeo, curta, dê a sua opinião, dê a sua crítica, para que a gente possa também melhorar, né? Que a gente vai fazer uma coisa da melhor maneira possível para auxiliar você. Fica aí nosso muito obrigado, que você nos auxilie também aí na distribuição da palavra de Deus. E a gente desde já agradece. Tchau, tchau.